Bom dia, crianças. Bora lá para mais uma aula de história sobre o capítulo 8, Povos do Brasil, na página 50. Muitas pessoas viviam em nosso país antes da chegada dos europeus aí no século XVI, e as terras denominadas de Brasil por eles abrigavam aí grande número de povos com costumes diferentes entre si. Como vocês podem ver aí na imagem de abertura, né, são representantes aí de diferentes povos indígenas brasileiros. Do Assuruni, Pataxó, Caiapó, Tapirapé e assim por diante. Os europeus, eles desconheciam o continente americano antes do início das grandes navegações. Para eles haviam apenas a Europa, a África e a Ásia. Depois não sabiam eles da grande diversidade de povos que habitavam a América. Os grupos indígenas, eles não desenvolveram nenhum tipo de escrita. Por essa razão, as fontes que usamos para obter um pouco da sua história são pesquisas arqueológicas, relatos orais e testemunhos dos europeus que estiveram aqui nesse território no século XVI. Essas fontes, nelas podem ser encontradas diversas informações, né? Que grupos indígenas detinham conhecimento sobre a natureza e eram hábeis caçadores e também pescadores. A presença mais antiga desses antepassados, ela foi registrada aí nas áreas que atualmente são classificadas como regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do nosso país, bem como em parte da região Sudeste. A área litorânea, a última a ser habitada, abrigou aí povos Tupi ao norte e Guarani ao sul. Troncos linguísticos. Desde o século XIX, antropólogos e linguistas, eles estudam as línguas faladas pelos povos que viviam aí nas terras brasileiras, procurando aí classificá-las e identificar aquelas que mantinham semelhança entre si, né? Chegaram aí a uma lista de troncos linguísticos, ou seja, o que é tronco linguístico? São grupos de família de línguas aparentadas. É essa maneira que os grupos indígenas são identificados aqui no Brasil pelo tronco linguístico a que pertencem. Aí temos um mapa com esses troncos linguísticos, né? Tupi-Guarani, Jé, Arauaqué, Cariba, Cariri, Pano, Tucano, Charruá e outros grupos, né? Nem todos foram classificados ainda. Aqui no Piauí, vocês podem ver que o grupo tronco linguístico predominante é o Jé. Mas também temos o Tupi-Guarani e temos o Cariri também, né? E alguns outros troncos. Vocês podem verificar bem aí no mapa da página 52 todos os troncos linguísticos. Sendo evidências arqueológicas, pode-se afirmar que há mais de 12 mil anos os seres humanos eles já ocupavam regiões onde atualmente se encontram os estados de Minas Gerais, Piauí, Mato Grosso, Goiás e São Paulo. Havia grupos que viviam de forma nômade, que se deslocavam em busca de alimento, e esses grupos eram predominantemente caçadores e coletores. Eles ainda não praticavam a agricultura. Com o tempo, eles foram se tornando seminômades, porque as migrações não eram mais tão frequentes, eles não precisavam mais sair tanto em busca de alimento, eles se estabeleciam em pequenos pedaços de terra e trabalhavam nela até acabar a produção. E a partir daí se deslocava para outra região fértil para o plantio. A terra, ela não era vista como uma propriedade individual, ela era coletiva, era de toda a comunidade. As sociedades indígenas, elas variavam de tamanho dependendo do grupo. Os nômades Guaiaqui, que não praticavam agricultura, eles formavam grupos de apenas 30 pessoas. Já as aldeias Tupinambás ou Guarani, que eram povos agricultores sedentários, eles podiam reunir 1000 pessoas na mesma aldeia. Bem aí vocês estão vendo o formato das aldeias. Os povos indígenas, quando muito grandes, eles podiam ser divididos em várias aldeias, formadas aí por habitantes diferentes. Geralmente eram dispostos em círculo, como vocês estão vendo. Poderia existir ou não uma construção central, que seria utilizada para a reunião dos membros da aldeia. Em outros casos, havia uma única grande construção comum onde todos viviam juntos. As folhas de palmeira eram um dos materiais utilizados aí nessas construções. Era comum esses povos fixarem moradia perto de florestas, onde
de regiões irrigadas por rios, onde eles poderiam contar com boa caça ou terras férteis para o plantio, principalmente da mandioca, que constitui a base da alimentação indígena, né? Como os indígenas brasileiros sempre tiveram uma relação muito próxima com a natureza, suas práticas cotidianas estão ligadas a ela. A caça, a coleta, a pesca, a produção de artefatos, a plantação, elas acontecem de acordo com suas necessidades. Buscava-se evitar a agressão à natureza. O índio não agredia, ele só tirava dela aquilo que ele necessitava. E para garantir também o bem-estar do grupo, né? Na preparação da terra para o plantio, a atividades do grupo, ela era bem distribuída, né? As mulheres ficavam aí para tecer, fiar, trabalhavam aí no plantio, na colheita, fabricavam farinha, cuidavam das crianças. Os homens eram os de derrubar um mato, preparar a roça, caçar, pescar, fabricar canoas e armas, também construir as cabanas. As crianças também brincavam, né, na água dos rios, com brinquedos de barro, que eram barro cozido, geralmente reproduções de animais, de pessoas. E aí, por meio do canto, da dança, das lutas, das corridas, os indígenas adultos, eles procuravam transmitir às crianças a cultura de seu grupo. Algumas práticas, tradições ou características eram comuns aos grupos indígenas, ainda que estas ocorressem aí de forma particular em cada sociedade. Os nativos brasileiros, eles apresentavam as mais diversas manifestações de arte, né? Como as que iremos ver. A pintura corporal era algo bem presente no cotidiano deles. Para isso, eles utilizavam a tinta vermelha tirada do urucum e o preto, que vinha do genipapo. A arte em madeira engloba tanto estatuetas, formas humanas, como também os carajá, como as máscaras criadas aí pelo ticuna, que ocupam aí a fronteira entre o Brasil e o Peru. As cerâmicas também são outra importante representação artística indígena. Essa aí que vocês estão vendo, ela é a mais famosa das Marajoara, produzida pela população que ocupava a ilha de Marajó. Essa outra que vocês estão vendo não é tão famosa quanto a Marajoara, mas ela também é de uma cultura importante, que é a Santarém, produzidas aí pelos Tapajó. E aí vocês podem ver que a arte tinha vários tipos de manifestações, né? As crenças e a guerra entre os diferentes povos indígenas brasileiros era diferente, era individual. Expressas aí por meio de mitos, lendas, rituais, existem desde tempos remotos. Já a preparação para a guerra e conflitos passou aí por muitas transformações ao longo do tempo. A religião já fundamenta-se aí na necessidade de cada um dos povos em compreender o mundo. Por exemplo, os indígenas, eles são politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, todos ligados a fenômenos da natureza ou a elementos, como chuva, vento, trovão, tem a ver com a natureza, sol, lua, mata, animal, tem a ver com os elementos. E aí os indígenas das mais diversas etnias, eles viviam e ainda tentam viver em comunhão com esses elementos da natureza, né? Cada acontecimento, como o nascimento, a morte, o plantio e a colheita, ou o destino de cada um, é atribuído aos desejos dos espíritos, porque para eles todos esses elementos aí da natureza e fenômeno têm espírito. Uma personagem importante aí para a religiosidade dos povos indígenas brasileiros é o pajé, ou o xamã, como eles chamam. Ele é o responsável aí pelas práticas espirituais do grupo e detém o conhecimento sobre o uso de ervas medicinais e rituais curativos. Suas funções estão ligadas à natureza, uma vez que os produtos usados como medicação são atribuídos com base aí na experiência com o meio em que eles vivem, sendo as divindades elementos que habitam esse meio, né? Como eles não compreendem os desejos dos espíritos, os indígenas, eles atribuem poderes ao pajé, que usam seus poderes de natureza mágico-religiosa para praticar o bem, por meio de cantos e danças. Eles acreditam que realizam curas, adivinhações e até mesmo encantamentos. É comum que muitas pessoas acreditem ser Tupã,
a grande divindade indígena. É o nome que eles deram para Deus, né? Eles chamam Deus de Tupã. A valorização das atividades militares, como a guerra, é uma característica comum a quase todos os grupos indígenas. Na época da chegada dos portugueses, os cronistas eles descreveram a capacidade que vários povos tinham de mobilizar números guerreiros para o confronto com outros grupos indígenas inimigos ou de construir aldeias com estruturas para proteção contra os ataques, né? Como as paliçadas e os fossos. Bem aí na imagem vocês estão vendo aí a aldeia com proteção de paliçadas. O que são paliçadas? É um conjunto de estacas de madeiras entrelaçadas e fincadas aí na terra com o objetivo de proteger essa área aí deles, né? Os fossos já são escavações profundas em torno de uma área feita para proteger também a aldeia. Existem relatos de combates que envolviam mais de 1000 guerreiros armados de cada lado. No passado, os meninos eram preparados para serem bons guerreiros, né? Fugir desse destino aí poderia significar a exclusão do grupo. Se eles não quisessem ser guerreiros, eles poderiam ser excluídos, uma vez que eles seria considerado falta de coragem. O papel do grupo também era importante nas guerras. Um mal causado a um integrante da comunidade por um rival não era atribuído ao autor da agressão, mas a todo o grupo do agressor. A guerra era interpretada como um elo com o passado em comum, com as tradições, com os antepassados. A inimizade com o grupo rival e o desejo de vingança significava honrar os ancestrais. Deixar de honrá-los representava um abandono à história e também a ausência do futuro. Um dos elementos de guerra indígena que surpreenderam aí os europeus foi o rito da antropofagia. O que é antropofagia? É o consumo de carne humana, praticado aí por alguns grupos, como os Tupinambá e os Ayamoré. Os europeus eles consideravam isso como canibalismo, prática de selvagens e bárbaros. A dificuldade de compreensão dos europeus sobre esse costume contribuiu para criar uma ideia preconceituosa acerca desses grupos, né, que foram aí julgados como animais vingativos ou adoradores de carne humana. No entanto, o significado dos rituais antropofágicos para os indígenas era outro. Eles faziam isso, fazia parte da forma como eles entendiam o mundo e a vida. A morte aí de um guerreiro capturado era um acontecimento celebrado em festas e comemorações que poderiam durar dias. O inimigo feito refém, ele permanecia um tempo na aldeia e vivia com os mesmos direitos que os demais habitantes. Ele ficava livre e bem alimentado. Porém, com esse tratamento dado ao guerreiro cativo, os indígenas estavam apenas se preparando para o grande dia, o da morte do inimigo. Vocês estão vendo aí na imagem a guerra e o ritual antropofágico dos indígenas brasileiros, viu? Por ocasião, a aldeia ela preparava uma grande festa. Durante o festejo, os indígenas cantavam, dançavam, bebiam e eles acreditavam que ao matarem o inimigo estavam vingando seus antepassados e que ao comerem a carne do guerreiro executado eles incorporavam sua bravura e coragem. Aí vocês já imaginam a cena aí dos pés e braços sendo assados para serem consumidos, né? Em muitas situações é comum que se faça referência aos povos indígenas usando verbos no passado. Eram, viviam, praticavam, como se eles praticamente tivessem desaparecido. Mas no Brasil vivem quase 900 mil indígenas de 255 povos diferentes. De acordo aí com o censo IBGE, né, que é o censo brasileiro, de 2010, podemos perceber também a tendência aí de imaginar que os povos indígenas do presente vivem exatamente do mesmo modo como viviam há 500 anos ou 600 anos atrás. Eles não vivem iguais, né? Houve uma modificação. Ao verem aí moradias indígenas atuais, muitas pessoas concluem que elas eram assim no passado, e não eram diferentes.
Pensar dessa maneira é considerar que esses povos não têm história e estariam reproduzindo o mesmo modo de vida há séculos. Os antropólogos que se dedicam aí a conhecer a cultura dos diferentes povos, eles reconhecem que os indígenas preservam muitos hábitos e tradições, mas isso não significa que tenham parado no tempo. Mesmo buscando preservar sua cultura, eles desenvolvem também novas tecnologias para produzir seus utensílios, instrumentos, não é mais igual, né? Além disso, em razão do contato com não indígenas, em muitas aldeias as crianças frequentam escolas, nas quais aprendem aí a língua portuguesa e a língua de seu povo. Muitos jovens preocupados em preservar suas tradições usam câmeras fotográficas, filmadoras, celulares e outros recursos aí para registrar festas, histórias, relatos pessoais mais velhos, que guardam aí conhecimentos ancestrais. Ainda que utilizem essas tecnologias, eles continuam sendo indígenas, pois apesar das mudanças de hábitos, eles reconhecem como pertencente ao seu povo, né? Na atualidade, os povos indígenas estão localizados em diferentes áreas do território brasileiro. 60% vivem na Amazônia Legal, ali Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, e 10% vivem nas cidades. Os demais estão espalhados em outras regiões do país e em países vizinhos também. A preservação de costumes sempre foi uma luta para os indígenas brasileiros, né? Quando os portugueses passaram a colonizar, a explorar as terras, também buscaram tornar os indígenas civilizados, entre aspas, porque eles sempre foram civilizados diante da cultura deles, dos costumes deles, e adeptos aí das práticas europeias. Eles tentavam ensinar a eles o costume europeu, mas eles mantinham firmes a sua cultura. Essa tarefa ela foi realizada principalmente pelos jesuítas, que tentaram aí catequizar os indígenas. A fim de ampliar os conhecimentos de todas as crianças e jovens brasileiros sobre a história e a cultura indígena, em 2008 foi aprovada uma lei que determina que esses assuntos sejam estudados em todas as escolas do país, não apenas as que os índios frequentam, mas em todas. Para os indígenas, a terra é muito mais do que o lugar de onde se retira o sustento, plantando, pescando e caçando. Ela é o lar de seus ancestrais, local aí que abriga os espíritos que os protegem. É nela que estão enterrados os seus mortos. Por esse motivo, a perda de suas terras significou aí em inúmeros casos, né, desaparecimento de toda a comunidade ou de um povo, e assim por diante. Agora eu quero que vocês respondam todas as atividades do capítulo, irei colocar lá no grupo as páginas, e bons estudos. Até a próxima aula.